Pessoal, vamos inaugurar a primeira semana aí, então. Aliás, primeiro dia da semana, na realidade, né? Semana 3. Então, vai falar sobre princípios. Eu até aconselho você, se você está nessa primeira semana, que você assista o dia 2 antes do dia 1º, porque no dia 2, se você tem alguma dificuldade para saber o que é uma licitação, vá para o dia 2, depois retome esse. Se você não tem essa dificuldade, mantenha-se aí, ok? Que são os princípios. Então, a gente já estudou lá no artigo 37 da Constituição Federal alguns princípios, ok? Então, obviamente, a licitação ela tem que obedecer, ela está sujeita a um conjunto significativo de princípios, sejam eles explícitos ou implícitos, como nós já vimos aí, ok? Tem o propósito do que? Evitar desvios, evitar favorecimentos, e com isso permitir que os recursos públicos sejam adequadamente empregados quando você observa os princípios, ok? Então, observei os princípios, evita desvios, evita favorecimento, permite então que os recursos sejam adequadamente empregados. O Marçal Justem Filho, que é um dos doutrinadores de renome nesta área de licitações, ele vai falar que existe uma série de presunção jurídica. Presume-se que a observância das formalidades inerentes à licitação acarretará a mais adequada e satisfatória realização dos fins buscados pelo direito. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que presume-se que os princípios trarão aí uma observância às formalidades inerentes à administração, e com isso vai ter o que? Vai ter a proposta, a administração vai ter a proposta mais vantajosa aí por parte da administração. Lembrando que a proposta mais vantajosa, cai muito em prova isso, a proposta mais vantajosa não necessariamente será a de menor preço. Por quê? Porque às vezes a proposta de menor preço ela não vai ter, obviamente, a melhor qualidade. Então, como que eu faço? Eu faço o que? Uma definição de qual o objeto que eu preciso, quais são as qualidades, quais são as especificidades. Essa descrição tem que ser precisa, suficiente e clara, de modo a eu contemplar um objeto que eu queira comprar no padrão almejado. E aquele padrão deve ser justificado porque que eu preciso daquele padrão. Agora, dentro dessas qualificações, aí sim eu preciso que o menor preço. Então, dentro das qualificações, o menor preço, perfeito? Então, a proposta mais vantajosa não necessariamente será o menor preço, porque se eu for pensar, vamos supor, eu quero comprar uma Ferrari, comprei um Fusca, o Fusca saiu mais barato que uma Ferrari? Sim. Ela foi mais barato? Foi mais barato. Foi o menor preço? Foi o menor preço. Foi o mais vantajoso? Não, eu precisava comprar uma Ferrari. Então, a proposta mais vantajosa não necessariamente será o de menor preço. Então, na busca de regular a aplicação dos recursos públicos, os princípios merecem destaque, ok? Então, como é ensinado pelos estudiosos do direito, a não observância aos princípios é considerada mais grave do que a própria transgressão da norma legal. Em outros termos, atingir o alicerce do prédio, que são os princípios, segundo os doutrinadores, vão falar que é mais danoso que quebrar a simples janela, as leis, ou um compartimento do edifício, ou as paredes aí. Então, essas aí são palavras de doutrinadores, ok? Nesse contexto, então, os princípios são o que apontados pela doutrina como verdadeiros vetores de orientação. Orientação na interpretação de diversas normas que regulam a matéria e ainda possuindo uma função colmatadora. Esse nome estranho aqui, colmatadora das possíveis lacunas, significa preenchimento, certo? Preenchimento. Isso aí é o doutrinador que quis colocar uma palavrinha bonitinha e colocou isso aí. Eu deixei essa palavra
justamente porque o examinador adora colocar palavras novas e palavras que não estão no nosso dia a dia para confundir o candidato. Então, colocar isso que possui uma função comatadora das possíveis lacunas do direito, você vai olhar, caramba, o que significa isso? Você entende a matéria, mas às vezes o nome prejudica. Então, preenchimento das possíveis lacunas do direito, ok? Então ele vai falar aí, o doutrinador aí, ele vai trazer, o Carlos Ari, ele vai trazer o quê? Que os princípios possuem aí duas funções, certo? Quais são as funções? Primeiro, interpretação das normas, e outro, permitir o preenchimento das lacunas, comatação, ok? Então, quanto à primeira, que é a interpretação das normas, pode-se dizer que é incorreta a interpretação da regra quando dela deriva contradição explícita ou velada aos princípios. Então, se eu utilizar de forma incorreta a interpretação da regra, ou seja, quando que eu sei quando está incorreta a interpretação? Quando tem contradição com os princípios. Então, os princípios são os que vão nortear a interpretação da regra. Quando a regra admite logicamente mais de uma interpretação, prevalece a que melhor se afinar com os princípios, que a melhor se afinar com os princípios serão as que logicamente aí são que vão prevalecer ante as demais. E por fim aí, dessas três, ele vai falar quando a regra tiver sido redigida de modo tal que resulte uma interpretação mais extensa ou mais restritiva ao princípio, justifica-se então a interpretação mais extensiva ou restritiva para calibrar o alcance da regra com o princípio. Então, o princípio vai estar, sempre tem que estar afinado com a regra, certo? Então, com a lei. Então, sempre eu vou estar observando aí os princípios. Continuando, pontos relacionados aí aos princípios, eles podem ser então os explícitos e os implícitos. Os explícitos, os que estão lá na Lei 8666, no artigo 3º. São cobrados? São cobrados. Eles perguntam tal como ocorre com o artigo 37. Quando ele pergunta lá, são princípios explícitos na Constituição Federal: legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra? Aqui é a mesma coisa, são os explícitos. Quais são? Nós estamos aqui também, igual da Constituição Federal. Vamos colocar aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Esse aqui são da Constituição. O que está faltando aqui? O e da eficiência. Da eficiência não tem aqui. Continuando, temos ainda o que? A igualdade. Ok? Temos quem mais? A probidade administrativa. Temos quem mais? A vinculação ao instrumento vinculatório. Que mais? Nós temos mais ainda o julgamento objetivo. Então, mais o julgamento objetivo. Os princípios implícitos são aqueles reconhecidos pelo próprio ordenamento jurídico sem previsão expressa, perfeito? Então, são exemplos aí deles: a razoabilidade, a proporcionalidade, padronização, a eficiência, que está previsto na Constituição Federal, mas não na Lei 8666. Competitividade e celeridade, perfeito? Apesar da celeridade, competitividade e razoabilidade serem princípios implícitos da Lei 8666, eles vão estar onde? Vão estar hoje, atualmente, no decreto federal relacionado ao pregão eletrônico. Olha só, princípios na modalidade de pregão, temos lá todos os que estão previstos na Lei 8666, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, preço justo, seletividade e comparação objetiva das propostas, ok? Vários princípios aí.
nós vamos ver então os princípios expressos previstos na Lei 866, ok? A gente vai ver cada um deles. Então, novamente, para nós gravarmos, temos a da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ok? Tem o tal do limpe aqui sem o E, certo? Então a gente pode colocar aqui que tem o limpe, ok? No caso da eficiência, sai para entrar o da igualdade. E depois nós temos o que? O PVJ, certo? JPV, sei lá, arranja algum jeito de decorar isso daqui, certo? Vamos ver esses princípios aí na próxima aula, ok? Um abraço e fique com Deus.